gente, açúcares totais e açúcares adicionados. Eu tava até pensando aqui em montar alguma coisa pra falar e tudo mais, mas eu acho que eu já abordei bastante esse assunto na teoria. O que é muito importante a gente saber sobre açúcares? Principalmente, vamos começar com o que já é importante a gente saber hoje. Então, o que é importante a gente saber hoje sobre açúcares? Que para a legislação, açúcares é diferente de açúcares na bioquímica. Porque quando a gente estuda, não sei o que, a gente vê que no fim todo carboidrato acaba sendo um açúcar, porque a hora que ele entra no nosso corpo, blá 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 blá, açúcar. Mas para a legislação, carboidratos são diferentes de açúcares. Por quê? Porque, gente, em carboidratos entram os polióis, entram os amidos, aí entram os açúcares, mas, e assim, todos os sacarídeos, né, entram em carboidratos. Mas, para legislação, açúcares são apenas mono e disacarídeos. Então, frutose, galactose, lactose, glicose, sacarose, maltose, esses são açúcares por legislação. Então, oligosacarídeos, polissacarídeos, esses não são açúcares para a legislação. Mas, Aline, no corpo vira tudo açúcar, tá bom? Mas para a legislação, a gente só considera açúcares os mono e disacarídeos. Então isso é muito importante a gente entender, gente. Não precisa esperar chegar lá na hora que trocar a legislação, né, para a nova rotulagem nutricional. Isso já vale hoje. Então isso pra gente declarar açúcares na tabela nutricional, que já é permitido, mas a gente sempre fala de açúcares totais. A gente só considera mono e disacarídeo. Para eu fazer alguma informação nutricional complementar sobre açúcares, então, light em açúcares, zero açúcares, sem adição de açúcares, eu sempre considero mono e disacarídeo, tá, gente? Então, e isso vai continuar, esse conceito continua. Se a gente for na RDC 429 e olhar a definição de açúcares totais, são todos os monossacarídeos e disacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis. Então, na própria definição da 429, já te diz que açúcares são mono e disacarídeos. Então isso já responde uma pergunta que eu recebo muito, que é a seguinte: Aline, os açúcares totais vão ser a mesma coisa que os carboidratos? Não vão ser a mesma coisa. Porque em açúcares totais vão entrar todos os mono e disacarídeos. E em carboidratos entram todos os carboidratos. Então entram amidos, entram polióis, se for o caso, entram os açúcares, entram todos, né? Os açúcares, polissacarídeo, oligosacarídeo, tudo entra em carboidrato. Mas em açúcares, somente mono e disacarídeo. Então, pode acontecer do valor de carboidratos totais ser igual ao valor de açúcares totais? Pode acontecer. Pode ser que todos os carboidratos que estão ali presentes sejam açúcares. Pode acontecer. Mas não necessariamente, tá? Então não vai ser a mesma coisa necessariamente. Assim como pode acontecer que o valor de açúcares totais e açúcares adicionados sejam o mesmo? Pode acontecer sim. Vai ser sempre o mesmo? Não necessariamente. Vi um rótulo declarando sem adição de açúcar, açúcares sempre, tá, gente? Se a gente for fazer uma informação nutricional complementar, sempre açúcares no plural. Então, vi um rótulo declarando sem adição de açúcares, porém continha frutose na lista de ingredientes. Minha interpretação é que está incorreto. Então, seguinte, se ele declarou sem adição de açúcares e frutose é um ingrediente desse alimento, sim, está incorreto, porque teve um açúcar adicionado, a frutose. Agora, se a frutose está dentro de algum alimento, tipo de uma banana, de uma maçã, alguma coisa assim, aí não.
porque aí ele tem naturalmente. Aí vai muito hoje, no que a gente tem hoje da legislação, vai muito de pensar se aquele ingrediente que tem o açúcar naturalmente foi adicionado com a intenção de adoçar, tá? Então, hoje, legislações que a gente tem hoje, RDC 54, para açúcares adicionados, a gente precisa sim pensar nisso, porque às vezes tem uma tâmara, tem um suco de maçã, tem alguma coisa assim que foi usado para adoçar aquele produto e ele se diz sem adição de açúcares, mas aí nesse caso não pode. Mas assim, se na lista de ingredientes tem frutose, tá completamente errado, porque frutose é um açúcar e ele foi adicionado, então como é sem açúcares adicionados, né? Então sim, estaria errado. Boa, Fernanda aqui, açúcares! Os açúcares adicionados que serão consumidos em processos fermentativos também devem ser considerados como açúcares adicionados? Não. Tanto que tem aqui, ó. Na própria definição, olha lá, a importância de ler a definição nas legislações. Na própria definição da 429 de açúcares adicionados, eles já excluem esses açúcares de fermentação, tá? Então eu vou aproveitar para ler a definição. Então, açúcares adicionados pela 429, gente. Então, o que é a 429? É a nova legislação de rotulagem nutricional que ainda não está em vigor e que só entra em vigor a partir de outubro de 2022. Mas lá tem o seguinte, definição de açúcares adicionados. Inclusive, é a primeira definição, gente, da legislação, tá? Todos os monossacarídeos e disacarídeos adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações, a gente vai chegar lá, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição dos ingredientes. Aí eles dão uma lista de ingredientes que serão considerados açúcares adicionados. Então tem aqui o açúcar de cana, né, que é o açúcar que a gente conhece, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura, que eu já pedi desculpa aqui, né, caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrina, outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Então eu não preciso necessariamente colocar este ingrediente no produto para que ele conte como açúcar adicionado, né? Se eu colocar um ingrediente que tenha algum desses açúcares, ele já conta como açúcar adicionado. Com a adição dos ingredientes anteriores. Com exceção, então quais são as exceções? Quais não são açúcares adicionados? Polióis, açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático. Então, sim, eles são exceções, tá? Então, os açúcares que vão ser consumidos para fermentação não entram como açúcar adicionado. Mesmo porque, normalmente, eles não estão, né, no produto final. Eles são consumidos pelo processo. Então, ele não vai chegar no consumidor final. Então, ele não entra como açúcar adicionado. E os açúcares também naturalmente presentes nos leites e derivados e presentes naturalmente em frutas e vegetais, sejam eles inteiros, em pedaços, em pó, desidratado, ou em polpa, ou em purê, ou até em sucos. Então, nada disso vai ser considerado açúcar adicionado. Então, não. Processamento, escurecimento não enzimático e fermentação, os açúcares não contam. Uma marca grande de refrigerante que existe, que se diz sem açúcar é errado, o correto seria sem açúcares. É sempre sem açúcares, tá? Se a gente olhar a RDC 54, que é a nossa atual legislação para informação nutricional complementar, que são essas informações tipo zero açúcares, sem adição de açúcares, zero caloria, fonte de proteína, fonte de fibra, todas essas são informações nutricionais complementares que são abordadas, são trazidas pela RDC 54. E lá diz que açúcares é sempre no plural, porque eu não posso falar só sobre um açúcar, né? Então eu não posso ser sem adição de sacarose, sem adição de glicose. Tem que ser sem adição de todos os açúcares. Então eu não posso ter a adição ali de nenhum mono ou disacarídeo. Então sempre precisa tratar como açúcares.
Tamires falou, uso xilitol, edulcorante natural. Tamires, PS aqui, tá? Não existe edulcorante natural, tá? A legislação não traz classificação de natural, sintético, idêntico ao natural ou artificial para outros aditivos que não sejam corantes e aromatizantes. Então, o xilitol não é um edulcorante natural, ele é um edulcorante, como qualquer outro. Uso xilitol na formulação. Posso usar no painel principal sem adição de açúcar? Então, de novo, açúcares, né? Plural. Pode. Não é o uso do xilitol que vai definir ou não se o seu produto é sem adição de açúcares. Você precisa ir lá na RDC 54 de 2014, olhar, ir lá, ler a legislação antes de chegar nos critérios, porque no decorrer da legislação já tem vários pontos que você precisa ver se o seu produto se enquadra ou não, ver qual vai ser a porção de referência, onde que você vai comparar e tudo mais. E aí, depois que você lê a legislação inteira ou assistir a aula sobre INC, dúvida de rotulagem, você vai chegar nos critérios para que você possa usar cada uma das INCs permitidas. Então, você vai lá no sem adição de açúcares, você vai ver que vai estar escrito açúcares no plural, e aí você vê quais são os critérios. Então, se eu não me engano, são 7 critérios que você tem que cumprir para que o seu alimento seja mesmo sem adição de açúcares. Se você não cumprir um dos 7 critérios, você já não pode usar a alegação, tá? Você precisa cumprir todos eles. Então, o uso de edulcorante não faz com que seja proibida a alegação de sem adição de açúcares. Então, esse não vai ser o fator limitante, tá? Mas você precisa ver se você cumpre todos os outros critérios e aí você pode usar sim. Sem zero açúcar é errado, né? Seria sem açúcar. Sim, Camila, vamos abrir aqui a RDC 54? Gente, é de 2012, tá? Eu tava falando de 2014, mas é RDC 54 de 2012. Regulamento técnico sobre informação nutricional complementar. Aí a gente vai lá, porque aqui a gente só quer ver sobre açúcares, né? Então, ó, se a gente der um Ctrl F, né, que aí a gente consegue procurar por uma palavra-chave e escrever açúcar, a gente vai ver que todas as vezes que essa palavra aparece na RDC 54, ela está como açúcares. Então, sempre açúcares, gente, ó. Daqui de cima da definição já é açúcares, tá? Então, tem açúcares, são todos os mono e disacarídeos presentes em um alimento que são digeridos, absorvidos, metabolizados pelo ser humano, não se incluem os polióis, é a mesma definição de açúcares totais da 429. Aí depois vem aqui, quando for realizada uma INC sobre a quantidade de açúcares, deve ser indicada na tabela de informação nutricional a quantidade de açúcares abaixo dos carboidratos. Aí vem aqui, quando eu vou ver quais são as INCs que eu posso falar sobre açúcares, né? E aí do lado tem até um asterisco que não é permitida a realização de INC relativa a açúcares específicos. Então, eu não posso falar sobre um açúcar só. Eu sempre preciso ser sobre todos. Então, açúcares. Aí, baixo, máximo de 5 gramas de açúcares, né? Sempre no plural, gente. Então, até quando fala que o não contém, né, Camila, que você tá me questionando, que o não contém pode ser 0 ou pode ser 100, é açúcares, tá? Máximo de meio grama de açúcares por 100 gramas ou por porção, né? Dependendo do caso. E aí não contém na lista de ingredientes açúcares e ou outros ingredientes que sejam entendidos como alimentos, como açúcares, então sempre açúcares. E aí a gente pode usar não contém, livre de, 0, 100 ou isento de, então sempre açúcares. Então um produto com suco de maçã na fórmula não pode ser declarado sem adição de açúcares? Depende, tá? Porque o que acontece? Onde que ele entra? Ó, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui na parte dos açúcares. Quando vem aqui nos critérios de sem adição de açúcares, são 7 critérios, acertei. Então, o que ele diz, né? Para eu falar que um alimento é sem adição de açúcares, ele não pode ter açúcares adicionados, claro. Ingredientes que contenham açúcares adicionados, então não pode vir o açúcar por meio de outros ingredientes. Ingredientes que contêm... aqui que entra o suco de maçã, a tâmara e tudo mais. Ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituto dos açúcares para fornecer o sabor doce.
Então você não pode adoçar um alimento que você quer chamar de sem adição de açúcares com suco de maçã, por exemplo. Mas o que você pode fazer? Usar o suco de maçã como ingrediente sem ser para adoçar. Onde que isso acontece muito? Em suco. Então você tem ali aquele suco de uva, por exemplo, que não é adoçado, então ele é sem adição de açúcares, mas a hora que você vai ver é suco de uva com suco de maçã. Mas aí o que acontece? Eles não falam que é suco de uva, eles falam que é um suco misto de uva com maçã. Então é como se o suco de maçã fosse o ingrediente ali para compor aquele produto, né? É a mesma coisa de você falar da tâmara. Então eu não tô fazendo um bolo de cacau, eu faço um bolo de cacau com tâmara sem adição de açúcares. Então a tâmara, ela não tá entrando ali para adoçar, apesar de tâmara ser basicamente um açúcar, né? Mas ela não tá entrando para adoçar, ela tá entrando porque o meu bolo é de cacau com tâmara. Então tem ali tem essas diferenças, né, que tem essas brechinhas que dão essa divergência do porquê que às vezes é sem adição de açúcares, mas tem uma tâmara, mas tem um suco de maçã e tudo mais, né, porque ele acaba entrando como ingrediente, não como, é um ingrediente que não teria como fazer um misto de uva com maçã se eu não tiver maçã, não tá entrando pra adoçar, é porque o meu negócio aqui é de maçã com uva. Então tem isso. Mas isso a gente não vai mais precisar se preocupar, porque com as legislações novas, então hoje sim, hoje a gente precisa prestar um pouco de atenção do porquê que aquele ingrediente tá ali, né? Se ele tiver ali para fornecer o sabor doce, eu não posso chamar de sem adição de açúcares, porque é um ingrediente que naturalmente tem açúcar que está sendo usado para adoçar. Mas isso não vai mais ser um problema, porque nas legislações novas, né, como eu acabei de falar aqui, as frutas, independente se for um suco, um purê, fruta em pó, fruta desidratada, fruta in natura, os açúcares das frutas não vão contar como adicionados. Então isso não vai mais ser um problema. A Carol falou, o segredo está na denominação do produto? Mais ou menos, Carol, não é só na denominação do produto, é em como você vai compor todo o seu produto, né? Você precisa conseguir justificar que aquele produto não tá ali só para adoçar e que ele faz parte da composição. Então, vai além da denominação, mas é na denominação que você vai conseguir deixar isso mais claro, sim. Você não pode chamar de suco de uva e ter um suco de maçã ali sem adição de açúcares, entendeu? Suco concentrado também não vai ser considerado como adição. E também é considerado como adição hoje. Colocar as frases não contém adição de açúcares e contém açúcares naturais dos ingredientes, tudo bem? Isso é obrigatório, tá? Não é que tudo bem. Tem a situação onde você vai fazer isso. Então isso também está aqui nos critérios de sem adição de açúcares. Então, é o item 4. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo isento de açúcares, deve ser declarado no rótulo junto à INC, então ali do lado de onde você escrever sem adição de açúcares, você precisa escrever contém açúcares próprios dos ingredientes. Não é contém açúcar natural dos ingredientes, a frase precisa ser contém açúcares próprios dos ingredientes. Isso é obrigatório, isso não é opcional, não é que tudo bem. Você precisa escrever isso se for o caso. Bruno perguntou, quando eu vejo um rótulo que foi elaborado para enganar, onde eu posso fazer a denúncia? No PROCON, nesse caso. No PROCON ou em algum desses IDEC, sabe? Que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ou no Proteste, mas o PROCON é o mais certo, né? Que é justamente o órgão de defesa do consumidor. Então, você pode denunciar. Porque você pode denunciar, por exemplo, na Anvisa, se for um produto da Anvisa, ou se for usando uma alegação que seja de uma legislação da Anvisa. Você pode denunciar no MAPA, você pode denunciar na vigilância sanitária da cidade onde aquele produto está sendo comercializado. Mas nesses casos onde o que está errado é a indução do consumidor ao erro, eu acho melhor você denunciar no PROCON, tá? Então eu recomendo que você denuncie no PROCON. E aí, se você puder denunciar também na vigilância sanitária, seria bom, porque
querendo ou não, é um erro de rotulagem. Porque daí a empresa vai ser processada pelos dois lugares. Vai ser fiscalizada, né? Na verdade, vai ser averiguada primeiro. E depois vai sofrer consequências dos dois lados. Porque o Procon não vai olhar se a legislação tá certa ou não. Nesse caso, ele vai olhar a indução do consumidor ao erro, né? E, na verdade, é tudo junto, né? Se induziu o consumidor ao erro e infringiu a legislação. E aí a Anvisa vai olhar também que infringiu a legislação porque induziu o consumidor ao erro. Então, você pode denunciar nos dois lugares. Na tabela nutricional, quando faço INC de açúcares, preciso também dizer com asteriscos que os açúcares são dos próprios? Não. Sei que no painel principal é obrigatório, mas na tabela nutricional é preciso repetir essa informação com asterisco? Não. Só tem um asterisco que é obrigatório na tabela nutricional, que é o asterisco do lado de VD, que depois você vai escrever que aquela é a porcentagem de valores diários com base numa dieta de 2.000 calorias, blá 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 blá. Esse é o único asterisco necessário, tá? Nem no rótulo, na verdade, nem no painel principal você tem que colocar asterisco. Aqui não fala nada de asterisco, aqui fala assim, ó. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo isento em açúcares, deve ser declarada no rótulo junto à INC a frase contém açúcares próprios dos ingredientes com o mesmo tipo de letra da INC, com pelo menos 50% do tamanho da INC, com cor contrastante com a do fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação. Então, em nenhum momento aqui fala, você coloca um asterisco e aí depois lá no asterisco, o que acontece? As pessoas não colocam essa informação junto da INC. Aí lá na INC eles colocam um asterisco e depois em outro canto, sem respeitar isso, mesma fonte, 50% tamanho, nada, eles escrevem lá que contém açúcares próprios dos ingredientes. Então, isso é errado e isso é uma forma de induzir o consumidor ao erro, sim. Então, isso é errado duas vezes. Nem cumpre a 54 e ainda induz o consumidor ao erro, tá? E aí, como vira uma loucura, todo mundo começa a usar o asterisco, mesmo quando a gente vai pôr a informação junto da INC e cumprir todos os critérios, põe lá um asterisco e depois escreve a informação logo embaixo, tudo certinho com o asterisco. Esse asterisco não é necessário. Então, nem no painel principal, nem na tabela nutricional. Eu já vi falarem que quando a gente faz INC de açúcares, a gente obrigatoriamente precisa colocar também abaixo de carboidratos amidos e polióis. E não precisa, tá? O que a gente precisa colocar abaixo de carboidratos quando a gente faz INC de açúcares é só açúcares. Posso pôr amidos e polióis? Posso. Sempre posso. Eu sempre posso colocar abaixo de carboidratos amidos, polióis, açúcares e outros carboidratos. Mas não é obrigatório, nem quando faz INC. Eu acho que às vezes isso pode ser uma confusão, porque quando eu faço INC de gorduras, independente da gordura, eu preciso abrir todas. Então eu preciso colocar gorduras totais, saturadas, trans, monoinsaturada, poliinsaturada e colesterol, sempre. Mesmo que eu faça uma INC de gorduras totais, tá? Eu preciso abrir todas elas. Agora, se eu faço uma INC de açúcares, eu não preciso abrir todos os carboidratos, eu só preciso abrir açúcares. Em qual tabela de composição dos alimentos devo pegar a informação de açúcar dos alimentos? Então, essa informação vai começar a vir nas tabelas nutricionais de todos os alimentos, né? Ela vai ser obrigatória para todos, para ingredientes, para coadjuvantes, para todo mundo. Então, daqui pra frente, a gente vai começar a sempre ver essa informação. Agora, se você quiser pegar isso em uma tabela, a única que eu sei que traz a informação sobre açúcares é a do IBGE. Então, se você entrar lá na tabela de composição nutricional do IBGE, já tem açúcares, mas só. Aí me pergunta, a Taco vai atualizar? A Tucunduva vai atualizar? Não sei o que lá vai atualizar? Eu não sei, gente. Não sei, pergunta pra eles, tá? Não é porque a legislação mudou que eles são obrigados a atualizar a tabela de composição nutricional, não tem nada a ver. Então, não sei se vão atualizar. A do IBGE já traz, mas assim, também não é necessário que eles atualizem, porque como eu disse, essa tabela nutricional com as informações de açúcares, tanto totais quanto adicionados, vai ser obrigatória para todo mundo. Então as nossas matérias-primas vão começar a vir também com essa tabela nutricional informando os açúcares. Achei estranho um produto que era basicamente de fécula de mandioca. Ah, Mari, você mandou isso lá no grupo, não mandou? Colocaram amido e tava como zero. É raro, eu acho muito difícil. Uma fécula de mandioca não ter amido, é basicamente amido, então
Ju, como calcular a quantidade de açúcar de um produto? Putz, Ju, é difícil você calcular meio do zero, assim, tipo, esse produto aqui tem 15 gramas de carboidratos, quantos são os açúcares? Não sei, tipo, é difícil saber, tá? Se você não tem essa informação, é só por análise. Não tem como saber. Se o seu ingrediente tiver, todos os seus ingredientes fizerem parte da tabela do IBGE, por exemplo, e aí lá tem a quantidade de açúcares, aí você consegue pegar essa informação de lá e fazer um cálculo teórico. Se todos os seus fornecedores de ingredientes te falam na tabela nutricional deles qual é a quantidade de açúcares, você consegue fazer um cálculo teórico, tanto para açúcares totais quanto para açúcares adicionados. Agora, do nada, assim, tipo, tem aqui um pão, ele tem 20 gramas de carboidratos, quanto é açúcar? Não sei, não tem como saber, tem que fazer análise laboratorial. E na análise também você tem que ver muito bem como você vai pedir essa análise, se você vai pedir perfil de açúcares, se você vai pedir mono e de totais, e eles vão te dar totais, tá? Porque as análises também não conseguem simplesmente analisar o seu produto e ver o que foi adicionado ou não ali. Eles conseguem ver açúcares totais. É isso, você precisa fazer análise ou do seu produto final ou dos seus ingredientes. Mas tirar esse valor de açúcares assim do nada, não tem como não. Como ficará o dizer de um iogurte triplo zero, zero açúcar, zero gordura e zero lactose? Primeiro que não dá pra ser zero açúcar, tem que ser açúcares. E segundo, você precisa ver se ele realmente é zero açúcares, né? Porque se a gente olhar aqui, ele tem que ter no máximo meio grama de açúcares. E isso é complicado porque é um iogurte e ele tem açúcar naturalmente, porque ele tem leite. Leite tem açúcar naturalmente, que é a lactose. Mas é zero lactose. Sim, mas isso só quer dizer que essa lactose está presente ali como galactose e glicose. Então, segue tendo açúcar, tá? Então, acho um pouco difícil que na porção do iogurte tenha no máximo meio grama de açúcar. Mas, então, tem essa primeira questão sobre ele ser zero açúcar, tá? Açúcares, né? Talvez ele seja sem adição. Sem adição é diferente de zero. Tudo bem, sem adição ele pode ser facilmente. Zero, acho mais complicado. Zero gordura também. Zero gordura o quê? Zero gorduras totais, zero gorduras trans, zero gorduras saturadas. A gente precisa definir isso e seguir o critério também. E aí, zero lactose, ele pode ser, porque ele é um produto que naturalmente contém lactose. Então, ele pode ser um iogurte feito com o leite já zero lactose ou feito normalmente e ter a enzima lactase adicionada. Mas, assim, ele precisa ser rotulado como um alimento para fins especiais para dietas com restrição de lactose. Então, tem toda uma rotulagem lá específica para isso, RDC 135 de 2017. Aí tem que ver se zero açúcar acha estranho. Acho que não tem como o iogurte ser zero açúcares, né? Talvez sem adição, talvez baixo, mas não zero. E zero gordura tem que ver, tem que definir qual gordura. Você sempre precisa falar zero gorduras totais, zero gorduras saturadas, zero gorduras trans. Precisa definir e seguir todos os critérios de rotulagem, tá? Pela legislação atual, os açúcares das frutas são considerados como açúcares adicionados. Hoje são. Se você usa para adoçar, né, que é aquilo que eu tava falando, da tâmara, do suco de maçã, se elas forem usadas para conferir o sabor doce do seu alimento, elas são sim consideradas. Já vi alguns iogurtes de algumas marcas que adicionam sucralose e mix de edulcorante e colocam no rótulo zero açúcar. Isso não tem problema, foi o que eu falei antes com a questão do xilitol. O uso de edulcorantes não faz com que a gente não possa falar que o alimento é zero açúcar. Mas isso é errado. Tudo bem, tem gente que acha errado. A legislação não acha. Então, opiniões à parte, o que a legislação diz é que o uso de edulcorantes não interfere no fato de você falar que o seu produto é sem adição de açúcares ou zero açúcares. Isso não é uma questão. A minha questão com o iogurte ser zero açúcar é que ele tem açúcar naturalmente. Como eu falei, por mais que ele seja zero lactose, o açúcar ainda tá ali. É que ao invés de estar como lactose, ele tá como galactose e glicose. Mas o açúcar está lá, né? E assim, leite tem bastante açúcar. Se eu não me engano, 100 ml
ml de leite tem tipo 5 gramas de açúcar. E esse açúcar é lactose. Então assim, como que em 200 gramas de iogurte vai ter menos do que meio grama de açúcar? Isso é muito, tipo assim, eu nunca trabalhei com iogurte. Falei isso lá no desafio. Nunca trabalhei com iogurte, nunca fiz rótulo de iogurte, nunca estive numa produção de iogurte. Mas na minha cabeça, simplesmente, eu já tive numa produção, não, mentira, era de queijo. Na minha cabeça, pensando no processo, né, lembra, conhecer os processos do alimento? Pensando no processo, na composição de um iogurte, nos critérios para que ele seja zero açúcar, eu não conheço, eu não entendo como que pode ser, mas não tô falando que não pode ser, tá? Não tô falando que ele não possa ser zero açúcar. Estou falando que eu não vejo como. Zero gorduras totais, zero adição de açúcares e zero lactose. Perfeito? Zero adição. Aliás, tem um monte de iogurte triplo zero, né? Ó, zero adição de açúcar. Tá escrito açúcar, inclusive. Zero adição de açúcares, zero lactose, zero gordura também. Jesus, esse aqui tá bem errado. Porque escreveu zero adição de açúcar, teria que ser açúcares, e zero gordura, não definiu qual. Qual gordura que você é zero? Totais, trans? Mas no caso dos açúcares, ele tá falando sem adição. Zero adição, tá? É o que eu falei. Seria muito estranho o iogurte conseguir ser zero açúcares, porque é natural dele ter açúcar. Mas sem adição, sim. Baixo, sim, e sem adição, sim. Porque sem adição é a questão dos açúcares adicionados, né? Agora, colocar um preparado de fruta ali. Como que um preparado de fruta é sem adição? Mas, né? Enfim, teria que olhar melhor. Mas baixo é no máximo 5 gramas de açúcares. Então, baixo ainda vai. Baixo ainda é possível. Zero, acho muito difícil. Então, Ju, sem adição, tá? Sem adição é diferente de sem açúcar. A Aline viu a mesma que eu, ó, tem preparado de morango, então aí já fica complicado esse sem adição com esse preparado de açúcares, né? É igual o rótulo que a Luísa postou hoje, que era lá, com frutas naturais, e era um preparado de frutas. Nem quero entrar nessa polêmica. O que mais que tem de perguntas aqui? Açúcar total e adicionado, qual é a diferença? Vamos partir do princípio de que açúcares são mono e disacarídeos. Certo? Já estabelecemos isso lá desde o começo da live. Então, por legislação, sempre aparece uma pessoa aqui pra falar, mas não é bioquímica, blá blá blá. Tá, não tô falando de bioquímica, tô falando de legislação. Os meus exemplos são sempre os mesmos, ou é doce de leite, ou é brigadeiro, ou é bananinha, ou é mistura pra bolo. Sempre. Temos uma queda por doces? Temos uma queda por doces, né? A gente já estabeleceu que açúcares, por legislação, são mono e disacarídeos. Temos isso estabelecido. O que são açúcares totais? São todos os mono e disacarídeos presentes no nosso produto final. Aline, mas você falou que as das frutas não contam. Não contam nos adicionados. Nos totais eles contam. Mas você falou que o de leite e derivados não contam. Não contam nos adicionados. Nos totais eles contam. Então, todos os mono e disacarídeos presentes no meu produto final serão açúcares totais. Então é como se eu fizesse o seguinte, vamos pensar outro exemplo aqui. Biscoito, que a Michelle mandou aqui. Então eu tenho um biscoito. Qual é a composição dele? Não me importa. É um biscoito. E eu quero saber o tanto de açúcares totais que tem. Eu preciso saber a composição? Eu preciso saber de onde vieram esses açúcares? Não. Eu preciso saber a quantidade de mono e disacarídeos presentes nesse biscoito. Então, é como se eu pegasse esse biscoito, mandasse para o laboratório e falasse assim, faz uma análise e me diz a quantidade de mono e disacarídeos que tem aqui nesse biscoito. Ah, tá, você quer separado o que é mono e o que é di? Não. Ah, você quer separado se é sacarose, se é glicose, se é frutose, se é lactose? Não. Eu quero saber quanto tem de mono e disacarídeo somados. Não importa de onde eles vieram, não importa para onde eles vão, não importa qual foi a fonte, não importa qual é o açúcar. Eu quero saber a quantidade de mono e disacarídeos. Ah, em 100 gramas do seu biscoito tem 50 gramas de mono e disacarídeos. Beleza. Então, eu tenho 50 gramas de açúcares totais. Ah, então você tem 50 gramas de carboidratos? Não sei. Eu não sei a composição desse biscoito. Eu sei que eu tenho 50 gramas de açúcares totais.
É isso que eu sei, era isso que eu precisava saber. E os adicionados? Aí não dá pra eu simplesmente pegar o biscoito sem saber a composição, sem saber quais são os ingredientes, sem saber de onde esses açúcares vieram. Beleza, açúcares totais, não preciso saber nada, eu preciso saber a quantidade de mono e disacarídeos presentes ali no meu biscoito. Eu vou colocar lá em açúcares totais. Açúcares adicionados, aí já é bem diferente. Aí eu preciso saber a composição desse biscoito. Eu preciso saber a composição de cada um desses ingredientes. Eu preciso saber o que vai entrar como açúcar adicionado. Eu preciso saber o que vai entrar como açúcar total. Tudo que é açúcar total vai ser açúcar adicionado? Não. Ou a lactose do leite não vai ser, a frutose da banana não vai ser. Isso não vai ser açúcar adicionado. A maltodestrina na sua totalidade não vai ser, o mel na sua totalidade não vai ser. Agora, todo açúcar adicionado é um açúcar total? Sim, todos os açúcares adicionados vão fazer parte dos açúcares totais. Mas os açúcares totais não necessariamente são os açúcares adicionados. Então, eu preciso saber de onde veio. Por quê? Porque os açúcares adicionados são aqueles açúcares que literalmente foram adicionados ao meu produto. Então vamos supor que nesse nosso biscoito, para mudar um pouco o exemplo, eu tenho açúcar, sacarose, que eu coloquei lá. Aí eu tenho morango, porque é um biscoito de morango e vai a fruta mesmo, morango. Eu tenho leite e eu tenho mel, tá? Então vamos mudar morango pra banana, que combina mais com mel. Então eu tenho um biscoito onde eu tenho fontes de açúcares. Quais são as minhas fontes de açúcares? Banana, mel, leite e açúcar, né? Açúcar, banana, mel e leite. Essas são as minhas fontes de açúcares. O que eu vou considerar como açúcares totais? O açúcar da banana, a frutose da banana, a lactose do leite, o açúcar e a fração do mel, que é mono ou disacarídeo. Então vamos supor, chutando, gente, não sei, tá? Que na composição do mel, desse mel que eu tô usando, 20% é mono ou disacarídeo. Preciso saber quais? Não, só preciso saber a porcentagem de mono e disacarídeo. Porque daí vai entrar como açúcar, tanto total quanto adicionado. Só que só a fração. Então vamos supor, em 100 gramas do meu biscoito, 100 gramas de biscoito, temos 10 gramas de açúcar. Aí eu tenho da banana, vem mais 5 gramas que vem da banana, aí eu tenho mais 5 gramas que vem do leite, e aí eu uso lá, sei lá, em 100 gramas de biscoito, na fração de 20... Ai, gente, às vezes eu começo a explicar e aí eu acho que pra vocês tá tão confuso que eu acho que eu sou aquele meme da Dilma. Porque você pegar 3%, dá 37%, e 25%, e não sei o que lá, e não sei o que, blá blá, por cento. E aí eu tenho mais, sei lá, 2 gramas de mel. Tá? Porque o quê? Eu coloquei 10 gramas de mel em 100 gramas de biscoito. Só que o mel, ele não é por inteiro um açúcar, né? Ele tem frações de açúcares. Então, a composição do mel não é mono e disacarídeo. Mas esse mel que a gente tá usando tem 20% de mono e disacarídeo na fração dele. Então, se eu coloco 10 gramas de mel, eu tenho 2 gramas de açúcar. Ficou claro isso? Então, 2 gramas de açúcar que vem do mel. Então, em 100 gramas de biscoito, a gente tem 10 gramas de açúcar sacarose. Aí a gente tem mais 5 gramas de açúcar que vem da banana. Aí a gente tem mais 5 gramas de açúcar que vem do leite. E mais 2 gramas de açúcar que vem do mel. Então, quanto eu tenho de açúcares totais? Eu tenho 22, que é 10 do açúcar, mais 5 da banana, mais 5 do leite, mais 2 do mel. Totalizando 22 gramas de açúcares totais nesse biscoito. Quanto eu tenho de açúcar adicionado? Lembra que o açúcar das frutas e o açúcar de leites e derivados não entram no cálculo de açúcares adicionados? Então, quanto eu vou ter? Eu vou ter 12 gramas de açúcares adicionados, porque daí eu tenho 10 gramas de sacarose
e 2 gramas de mel, de açúcares que vieram do mel. Esses sim contam como açúcares adicionados. Então, na minha tabela nutricional, lá na parte dos 100 gramas, que foi o que a gente fez o cálculo, eu declararia 22 gramas de açúcares totais e 12 gramas de açúcares adicionados. Ficou claro isso? E no rótulo do mel puro não tem açúcar adicionado? Não, porque aí eu não tive nenhum açúcar adicionado àquele mel. É só o açúcar próprio dele. Então ele vai ter açúcares totais, mas ele não vai ter açúcares adicionados. Só que quando eu pegar este mel e adicionar ele em um biscoito, em uma granola, em um bolo, enfim, essa quantidade de açúcares declarados como totais na informação nutricional do mel vai entrar no meu outro produto como açúcar adicionado. Essa é uma passagem que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes na tabela nutricional do meu ingrediente o açúcar vai estar ali como total, porque é natural daquele meu ingrediente. Isso vai acontecer com o mel, isso vai acontecer com a malto, isso vai acontecer. Só que a hora que eu adiciono esse mel, essa malto, como um ingrediente da composição de um produto final, aí ele passa a ser também um açúcar adicionado. Aí ele não vai mais ser só açúcar total, ele vai entrar na conta de açúcar total também, mas ele vai ser também adicionado. Para saber essa fração do açúcar do mel só com análise laboratorial, não necessariamente é o açúcar total do mel, porque o açúcar total também é o monoidisacarídeo. O açúcar total e o açúcar adicionado é a mesma coisa, são mono e disacarídeos. Só que você precisa saber a fonte. Então, o açúcar total da banana não vai ser adicionado. Por quê? Porque os açúcares das frutas não vão contar. Mas o açúcar total do mel vai ser um açúcar adicionado. Por quê? Porque mel vai ser considerado um açúcar adicionado. É isso. Então, se você souber a quantidade de açúcar total do mel, você sabe quanto você vai considerar como açúcar adicionado. Vai ser exatamente a mesma quantidade, porque são exatamente a mesma coisa, lembra? Para a legislação, açúcares são sempre monoidisacarídeos. Então, açúcares adicionados são monoidisacarídeos, açúcares totais são monoidisacarídeos. São os mesmos açúcares. A gente só precisa saber se, pelos critérios da legislação, eles serão considerados como adicionados ou somente como totais. Então, sim, é exatamente o que você falou. O açúcar total que vai vir lá no rótulo do mel vai contar no meu produto também, né? Além de total, ele entra na conta do total, também como açúcar adicionado. Melaço também fica como adicionado e rapadura também fica como adicionado. Mas o leite não é adicionado e nem a banana. Exatamente, Leonardo. Por isso que nos açúcares totais eu tenho 22 gramas, porque eu conto os 5 da banana e os 5 do leite. Os totais, né, eu tenho 22 gramas, porque eu conto 5 da banana e 5 do leite. E nos adicionados eu tenho apenas 12 gramas, porque daí só entra os 10 da sacarose e os 2 do mel. Não entra 5 da banana e nem 5 do leite, que não são adicionados. Para rótulo só de mel, como encontrar esse açúcar total? Você precisa saber a composição do seu mel. Se você está fazendo um rótulo de mel, você precisa fazer análise para saber a composição do mel, para saber quanto ele tem de mono e de sacarídeo. Não sei se, por exemplo, no IBGE tem, só que isso muda muito, tá, gente? Do pouco que eu entendo, assim, você pegar por tabela, por exemplo, vamos supor que lá no IBGE tem a composição de açúcares do mel, e aí te diz que em 100 gramas de mel tem, sei lá, 20 gramas de açúcares. Não necessariamente do seu mel vai ser isso, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. O mais aconselhável é sempre fazer análise para saber a composição de açúcares. Declarar ou não a quantidade de lactose no rótulo. A lactose, ela vai contar como açúcares totais. Tanto que eu falei aqui, no exemplo do biscoito mesmo, eu contei a lactose. Então, sim, a lactose conta como um açúcar total. Ela não conta como um açúcar adicionado. Mas você não precisa especificar que 5 gramas vieram da lactose. Não, você vai declarar tudo em açúcares totais. É que aí se tem 5 gramas de lactose por 100 gramas de biscoito, você vai ter que escrever contém lactose, mas daí isso é outra história, né? Isso é lá RDC 136, outra coisa. Mas na contagem de açúcares,
lactose Tem um detalhe também, tá? Tanto da lactose quanto da frutose. No exemplo do biscoito, a gente adicionou leite, né? Então, o ingrediente era leite e esse leite trouxe 5 gramas de lactose. Beleza, conto como açúcares totais, não conto como açúcares adicionados. Mas a lactose em si, ela é um ingrediente. Então, muitas vezes a gente vê produtos que simplesmente têm lactose como ingrediente. Se eu adicionar a lactose, aí ela é um açúcar adicionado. Porque ela não tá vindo junto com o leite, ou junto com o iogurte, ou junto com um queijo. Ela é só lactose. Ela é só o açúcar. Aí ele entra sim como açúcar adicionado. Mas se essa lactose estiver entrando porque eu adicionei leite, porque eu adicionei iogurte, porque eu adicionei um queijo, aí não. A mesma coisa a frutose. A gente sabe que frutose sozinha, o açúcar frutose, é adicionado como ingrediente. Se eu usar na minha composição a frutose, ela entra como açúcar total e entra como açúcar adicionado. Agora, se eu adicionar uma banana, um morango, uma maçã, e aí a frutose que tem ali vem dessa fruta, aí ela não entra como açúcar adicionado, ok? Então precisa ficar ligado nessa diferença entre a lactose que está presente no meu produto por causa do leite ou de outro lácteo e a lactose que está presente no meu produto porque eu adicionei lactose como ingrediente. Nesse caso, ela é açúcar adicionado, sim. Ela sempre vai ser açúcar total, sempre. Ela sempre vai entrar na conta do açúcar total. Mas do adicionado, só se eu adicionar especificadamente a lactose ou a frutose como ingrediente. A questão do leite condensado é um pouquinho diferente, porque assim, o leite condensado ele tem um açúcar que é a lactose e ele tem um açúcar também, né? Que faz parte da composição dele. Então, no caso de você adicionar o leite condensado, vai precisar prestar atenção nessa questão do que são açúcares totais, porque ele vai estar contando a lactose, e o que são açúcares adicionados. Só que como ele é um ingrediente que já tem um açúcar adicionado, isso vai vir discriminado na própria tabela nutricional do leite condensado. Ele é um que vai ter uma quantidade de açúcares totais e outra de açúcares adicionados. E aí você também vai ter que fazer essa diferença na hora de adicionar o leite condensado no seu produto, porque nem todos os açúcares dele vão entrar como adicionados, justamente porque tem a lactose que é natural. Mesma coisa no doce de leite, mesma coisa do leite condensado. O doce de leite, ele tem os açúcares totais que envolvem a lactose e a sacarose, vamos supor, e ele também vai ter que discriminar isso, porque no próprio doce de leite já tem a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados. E aí nem todos os açúcares totais do doce de leite vão entrar como adicionados, porque a lactose que vem do doce de leite não é açúcar adicionado, ela vem naturalmente, porque tem leite. No caso do doce de leite, você vai trazer os adicionados do doce de leite para adicionados e os totais para totais. Se a lactose for ingrediente no leite condensado, eu nunca vi, mas se tiver, ela é um açúcar adicionado, tanto no doce de leite quanto no seu produto. Mas independente, ela vai ter açúcares naturais dele também, mesmo se for um doce de leite zero lactose, porque como eu disse, o zero lactose não quer dizer que deixou de existir açúcar ali. Só quer dizer que o açúcar não é mais a lactose, é galactose e glicose. Leite integral, açúcar e lactose. Em leite integral, açúcar e lactose, a gente tem 3 açúcares. O açúcar do leite natural, o açúcar e a lactose. A gente vai somar esses 3 açúcares e isso vai dar o resultado de açúcares totais. Aí depois a gente vai pegar só o açúcar e a lactose que foi adicionada, somar e a gente vai ter açúcares adicionados. Então o açúcar de um produto sendo dele é total e não adicionado, pois é natural dele. É mais ou menos, Leonardo. Vai muito do caso a caso, tá? Mas é mais ou menos isso. Não tem uma regra, tá? Ah, mel é sempre açúcar adicionado. Não, se eu estiver falando de mel, não é açúcar adicionado. Então não tem uma regra de isso vai ser sempre açúcar adicionado e isso sempre vai ser açúcar total. A gente só tem as regras do que são exceção de açúcares adicionados. Então isso nunca vai entrar em açúcares adicionados.
que são os açúcares naturais de frutas e vegetais, os açúcares naturalmente presentes em leites e derivados e os consumidos por fermentação ou escurecimento não enzimático. Esses nunca vão ser adicionados, esses sempre vão ser totais. Agora, não quer dizer que o açúcar da maltodestrina sempre vai ser adicionado. Não, se eu estiver falando de maltodestrina, ele vai ser total. Então não tentem colocar produtos dentro de caixinhas. Ah, esse aqui é sempre adicionado. Não tem. Se vocês fizerem isso, vocês vão cometer erros. Então é muito mais de entender o conceito do que é um açúcar total e do que é um açúcar adicionado, do que tentar adivinhar se a lactose vai ser isso, se a maltose vai ser aquilo, se o extrato vai ser aquele outro. É do caso a caso. Mas é isso então, gente. Espero que eu tenha conseguido responder pelo menos grande parte das dúvidas de vocês sobre açúcares totais e açúcares adicionados. Carboidratos totais e açúcares totais não são a mesma coisa. E não adianta querer classificar um determinado alimento como açúcar total ou açúcar adicionado. Vai ser sempre no caso a caso. E o mais importante é entender o conceito de cada um deles.